parcerias, né, com as meninas digitais, que tem um objetivo tão importante. Se vocês quiserem me achar por aí, né, eu sou @moiraprates em tudo, em todas as redes sociais, e meu e-mail é moira@3e.org. Então, qualquer coisa, depois do minicurso, se quiserem falar comigo, eu tô lá no canal do Discord também do evento, então podem me marcar, tirar dúvida. Eu vou deixar, durante esse minicurso, um exercício para casa, então, para vocês praticarem o que vocês aprenderam, né? Porque não adianta a gente ver um curso inteiro e ficar naquilo, né? A gente tem que praticar. Então, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. E depois, se vocês quiserem me mandar e-mail, mandar mensagem com o resultado, né? Mostrando se conseguiu ou não. E se precisarem tirar dúvida também, vocês podem mandar, certo? Então, aqui alguém tá com o microfone aí ligado. Deixa eu ver quem é. O Nilce. Se você puder mudar seu microfone, eu acho que eu não consigo. Mas só para a gente conseguir seguir direitinho. Ou então, Keila, se você... pronto. Pronto, consegui aqui. Obrigada. Mas sim, se vocês tiverem dúvida durante o minicurso, vocês podem abrir o microfone, certo? Para perguntar, podem falar no chat, qualquer coisa. Eu só... É só melhor deixar mutado, né? Durante o evento, para não dar ruído. Qualquer coisa, quem levantar a mão, eu te falo. Pronto. E aí... Beleza. Pronto. Sobre mim era isso, esses são os meus contatos. Aí depois vocês podem mandar e-mail, perguntar, me adicionar no LinkedIn, qualquer coisa do tipo, certo? E agora vamos, né, para o nosso curso em si. O que é que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender sobre a ferramenta de editoração, o LaTeX, e aí a gente vai ver um pouco sobre esses 17 tópicos que estão listados aqui, né? O que é o overleaf, a classificação de documentos e tudo mais. E a partir daí, eu espero, né, que no final do minicurso vocês sejam capazes de construir um documento do zero, ou então editar qualquer documento que vocês peguem já pronto, né? Porque o LaTeX tem essa vantagem, tem vários layouts prontos disponíveis na web, que é só você mudar, tipo, o texto, mudar os detalhes, né? Então, você pode adaptar. Isso é muito legal. Deixa eu só tirar meu cachorro aqui da sala, que ele tá latindo. Rapidão, gente. Pronto, voltei, desculpa. Mas sim. Aí aqui tem um memezinho, né, que eu gosto de brincar. Quem tá aí que me conhece sabe que eu adoro fazer essas brincadeiras. Sobre que o LaTeX é muito melhor do que o Word, que o Docs, algo assim. E aí ele tá aqui no cantinho da festa, não é? Falando que o Word e o Docs, eles nem sabem que ele consegue fazer o trabalho deles dois muito melhor, né? E de fato consegue. E vamos ver, né? O que é o LaTeX, o que é o overleaf que a gente vai usar, como é que a gente faz para fazer edição e tudo mais. Bom, como eu disse antes, o LaTeX é uma ferramenta, né, para editoração de documentos e vai utilizar algo parecido com uma linguagem de programação de alto nível. Seria isso. É quando a linguagem é muito mais próxima do usuário do que do computador. E a gente vai poder ver também que a linguagem, né, do LaTeX, ela é muito parecida com o inglês. Ou seja, se você tem alguma familiaridade com o idioma, você vai ter uma facilidade de entender os comandos. E se você não tiver, você vai aprendendo, né, algumas coisas de inglês aí de quebra. Bom, e aí o que é que a gente vai fazer? A gente tem o nosso sistema puro, né, zerado, e a gente vai adicionando alguns pacotes. E a partir desses pacotes, a gente pode criar muitos templates, muitos tipos de documentos. Eles podem ser desde apresentações de slide e tudo mais, até documentos de artigo, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. E, enfim, a gente pode criar uma infinidade deles. Quais são as vantagens, né? Porque, assim, por que eu vou aprender algo que parece com uma linguagem de programação, né, que não é 100% intuitivo e tal, para fazer um documento escrito, né? Por que eu não uso logo o Docs ou o Word como, né, de costume, né, das pessoas? Bom, primeiro que a qualidade, né, do documento é muito superior, principalmente quando a gente trabalha com fórmulas matemáticas, a qualidade das fórmulas sai muito melhor. Segundo, que é muito difícil encontrar bugs. Essa daqui, para mim, é a parte essencial. Porque quem nunca, né, estava editando lá um template no Word ou no Google Docs e tinha aquele rodapé, aquele cabeçalho que saía do lugar o tempo todo.
E aí, isso, tipo, incomoda bastante. Eu tenho certeza que a galera aqui que a gente estava escrevendo um artigo, né, essa semana, para uma revista, e todo mundo tava morrendo tentando arrumar as coisas porque era no Docs e não tinha um layout no LaTeX, né? E aí, assim, toda hora eu falava, se fosse no LaTeX, tava de boa. Mas é, de fato, muito mais fácil, porque você coloca as configurações que você deseja lá e pronto. Tipo, ela não sai mais do lugar. Você só faz acrescentar e tirar texto. É bem tranquilo. Outra coisa é que é um software livre, né? Ou seja, é gratuito, você não precisa pagar nada para ter. E funciona também em qualquer sistema operacional. Isso é muito bom. Aqui eu estou, por exemplo, rodando no Mac, posso rodar no Windows, no Linux, onde eu queira, certo? E aí, eu falo para vocês, né? Como se fosse uma linguagem de programação e tudo, mas toda linguagem de programação precisa de um compilador. Sim, precisa. Só que no caso do LaTeX, a gente tem o Overleaf, né? Que é uma ferramenta online, e essa ferramenta online vai servir para a gente compilar o nosso código e depois baixar ele em PDF. Ela é bem fácil, você não precisa instalar nada, ela é colaborativa também, ou seja, você pode compartilhar o link com seus colegas e tal, para fazer o trabalho junto ao mesmo tempo no LaTeX. É justamente essa daqui que está aqui do lado, certo? Essa janela que está aqui aberta. E durante o minicurso a gente vai mexer nela, vamos aprender como é que funciona, a primeira vista, o que é que faz, né? O que é que parece. E vou ensinar vocês a mexer em um pouquinho de tudo aí. Bom, primeiro eu queria que vocês criassem uma conta, né? Para a gente poder fazer a atividade mais interativa possível, né? Eu vou passar alguns exercícios, vou mostrar exemplos, mas eu queria que vocês acessassem o overleaf.com e criassem uma conta aí rapidinho. Eu vou até botar o link no chat para vocês. Dá para entrar com conta Google, então se você tiver a conta Google é bem mais tranquilo. Aí eu vou dar acho que 5 minutinhos é suficiente. Aí à medida que vocês forem terminando, vocês vão falando aqui para eu seguir, certo? É bem tranquilozinho. Dá para criar direto com e-mail ou então com a conta Google. Outra coisa legal do LaTeX é, por exemplo, você está na universidade, tipo na UFBA. Se você for lá no Overleaf e procurar layout TCC UFBA, vai ter algum layout de TCC já pronto. Então, o que é que você faz? Aquela parte de agradecimentos, norma da BNT, não sei o que, já está tudo configurado lá. Você só precisa, né, substituir mesmo o texto, colocar o seu nome, nome do seu orientador, os seus agradecimentos e tal, seu trabalho, né, obviamente. Mas o modelo já está todo lá. Então, são coisas assim que facilitam bastante, né? Outra coisa muito legal do LaTeX é a ferramenta Beamer, né? Que é a ferramenta de slide. Então, você pode criar slides muito, muito elegantes, eu gosto bastante deles, principalmente se vocês estiverem, assim, né, dentro da área acadêmica, eu acredito que a apresentação de TCC, trabalho, enfim, FG e tal, é muito bom utilizar. E dá para criar isso com a LaTeX também, né? Tô sem acesso do PC hoje, mas eu anotarei. Beleza, pode anotar. As meninas estão gravando também, né? Então depois, se você quiser assistir e fazendo junto, é tranquilo. Quando a gente acabar, a gente vai ter um documento final com todas as funções, todas as coisas que a gente usou lá descritas. Então eu vou passar isso para vocês, certo? Vou passar o nome. Qual é o nome para slide? É o Beamer. Eu vou passar um slide e vai ter tudo direitinho lá. Vamos aos poucos. Mas a gente usa o Overleaf também. Mas sim, aí eu vou passar tudo para vocês e vocês vão poder ter acesso a isso a qualquer hora. Eu vou até pegar logo o link da pasta aqui. A gente tem uma pasta que tem algumas imagens para os exercícios e tem os slides também, se vocês quiserem ir consultando, certo? Vou botar aqui no link. Pronto, a galera já está fazendo aí, então eu vou seguir. É bem rapidinho, é bem tranquilo. Cadê? Vamos lá. Pronto, aí você vai lá no Overleaf, clica em Register, realiza seu registro e depois você já está dentro, né? Então, a primeira coisa que vai aparecer é isso, bem-vindo ao Overleaf. Aí você já pode criar, né? Clicar em criar seu primeiro projeto. Pode ser um projeto em branco, você pode fazer o upload de código de outro projeto, você pode escolher um exemplo, o que você desejar. Mas para hoje, a gente vai começar um projeto em branco, porque eu quero que vocês saibam criar do zero o próprio documento de vocês. E daí você nomeia o seu projeto, aqui no meu,
eu posso fazer a mesma coisa. Vou botar aqui, meninas digitais. E aí ele vai abrir isso aqui. Vou fechar isso e isso para vocês verem o código melhor. Essa é a primeira coisa que aparece, certo? Ele já vem aqui com algumas coisinhas e a gente vai discutir o que são elas. Bom, a primeira, quando você abre com a tela expandida, né, aqui está reduzida, mas quando você abre com a tela expandida, você vai ter 3 áreas do Overleaf. A primeira área aqui é onde vão ficar os arquivos fonte, né? Esse main.txt é o arquivo onde você vai escrever todo o seu código, vai botar suas equações, seu material e tudo isso para aparecer, né, no seu PDF. Mas, ao longo do curso, a gente vai aprender que a gente tem outros tipos de arquivo. A gente pode adicionar imagens para aparecer também. A gente pode adicionar arquivos .bib, que fazem bibliografia automática, o que é uma vantagem muito grande também do LaTeX. Então, essa barra aqui da esquerda é onde vão ficar todos esses arquivos. Aí, aqui do meio, na azul, é onde a gente vai poder editar o nosso código, né? Que é justamente essa aqui que está aberta no meu. A gente vai poder fazer as alterações, chamar as funções todas aí. E na área verde é o resultado final. Então, a gente pode escrever o código, rodar para ver como é que tá, e antes de baixar, né, para a gente não ficar baixando o tempo todo, a gente já tem uma prévia ali do que é que vai ser, do que é que vai sair, para a gente poder consertar eventuais erros, enfim. Bom, e aí eu venho, né, com a questão da classificação do documento, que é a primeira coisa que vem aqui no meu código, e é o que eu falei para vocês, né? Você pode trabalhar com vários tipos de documentos. Você pode trabalhar com artigo, com livro, tem um template próprio para o I3E, tem o Beamer, que é o de slide. Aí já anotem aí que esse daqui é o de slide. Hoje a gente vai trabalhar com o Article, porque assim, o Beamer, o I3E Conf, o Book, eles são todos derivados do Article. Então, tudo que você faz no Article, você pode fazer nos outros, só que os formatos são diferentes, vamos dizer assim. Então, o Article é o mais completo, é onde eu vou ensinar vocês a terem o primeiro contato com o LaTeX. Beleza? Bom, aí eu falei, né, mais cedo que a gente usava, né, alguns pacotes, adicionava lá no nosso LaTeX para poder melhorar, né, a quantidade de coisas que a gente pode fazer, aumentar a quantidade de coisas. Então, a partir de, sei lá, de um pacote Graphic X, eu vou poder adicionar imagens, a partir de um pacote Color alguma coisa, eu vou poder mudar a cor das coisas, e aí por adiante, né? E para adicionar qualquer pacote, o que é que eu faço? Eu vou fazer uma barra, né, uma barra invertida, vou escrever use package, use de usar e package de pacote, né? Então, como eu falei, é tipo bem parecido com o inglês, é bem intuitivo assim, se você já tem um conhecimento da língua. Se você não tem, você vai aprendendo algumas coisas, isso é legal também. E aí você tem em cada pacote um argumento e depois o nome do pacote aqui entre chaves, certo? Aí aqui ele já vem com um pacote, né, que é um dos pacotes essenciais, que é o UTF-8. E esse pacote, a gente usa para colocar alguns acentos, alguma coisa. Naturalmente, o LaTeX não reconhece acento, não reconhece sinais gráficos. Mas se a gente coloca esse pacote, ele reconhece tudo direitinho. E aqui eu tenho outros 3 pacotes muito importantes para a gente colocar logo de primeira no nosso documento, que é o Babel. Esse Babel, a gente vai colocar Brasil, no caso, né? E aí ele vai tornar o nosso documento um documento em português do Brasil. Ou seja, quando aparecer, por exemplo, eu botar lá meu sumário, ao invés de aparecer sumário em outra língua, vai aparecer sumário em português. Então, é muito importante a gente colocar ele. Aí eu já vou adicionando aqui, vou fazer o use package. A gente vê que quando a gente começa a escrever, ele já aparece sugestões. Então, é bem legal, só que ele não apareceu com um argumento, né? Eu vou botar aqui o argumento. Aqui dentro eu coloco Brasil. E entre as chaves, Babel. Se eu estiver falando muito rápido, podem avisar, certo? Que eu diminuo o ritmo. Vamos colocar o outro pacote também, que é o GraphicX. E nesse GraphicX, a gente vai poder adicionar imagens no nosso documento. Então, ele é muito importante, a gente vai usar ele aqui hoje. Vamos fazer alguns exercícios de imagem também. E o último pacote é o use package. E ele usa para reconhecer a primeira linha do parágrafo e recuar ela. Indent first. Pronto. Coloquei meus pacotes mais importantes. Vamos ver. Só um minutinho. Alguém falou no chat. Lídia.
Coloca o link. Ah, pronto. Isso é pra mim. É só isso? Sim, acho que foi quando você perguntou se tava muito rápido. Ah, pronto, pronto. Então eu vou diminuir. Desculpa. Mas sim, até aqui você entendeu tudo certinho, Lívia? Quer que eu repita alguma coisa? Pode falar. Eu vou seguir mais devagar, então, agora, certo? Eu acho que Silene também levantou a mão. Silene, quer falar alguma coisa? Podem falar, gente. Não tenho vergonha, não. Tá me ouvindo? Tô. Eu abri aqui o Overleaf e eu Certo. ainda estou em bem-vindo. Pronto. Vamos voltar lá para ver o que é que você tem que fazer, certo? Hum, No bem-vindo, você vai clicar nessa parte verde aqui, onde tem que criar seu primeiro projeto, certo? certo. Tem isso aí para você? Tem. Pronto. Você clica lá e aí vai clicar em Blank Project, que é projeto em branco, projeto Certo, vazio. E aí certo. ele vai abrir para você colocar o nome. Aí você coloca o nome que você desejar, pode ser curso, meninas digitais, algo do tipo, para você lembrar. E clica em Certo. criar, no botãozinho verde. Agora eu acompanhei. Pronto. Aí depois disso, o que é que a gente fez? Eu mostrei para você, né, as áreas que a gente tem. Na esquerda, a gente tem os documentos que a gente vai ter dentro do nosso documento. No meio é a área que a gente vai fazer o código. E na direita é a nossa prévia de documento. Então, a gente vai poder ver tudo ali antes de baixar o nosso PDF. Certo? Certo. Tá. Pronto. E aí Agora tá depois, certo. pronto. E depois eu adicionei algumas bibliotecas. Eu vou copiar elas aqui para você já adicionar mais rápido. Botar aqui no chat. E aí a primeira biblioteca é para reconhecer os nomes em português. A segunda biblioteca é para a gente poder usar imagens. E a terceira é para ele reconhecer a primeira linha do parágrafo e recuar ela. Beleza? Eu copiei e colei, né? Pronto, isso. Você copia aqui nessa parte de cima, que a gente chama de preâmbulo. Esse preâmbulo é onde a gente vai adicionar todos os nossos pacotes que a gente precisar durante a criação do nosso documento. Tranquilo? Certo. Pronto. Vamos lá, vamos seguir então. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, né, da configuração de margem. A gente pode customizar todas as margens da nossa página, né? E a gente pode customizar em cima, embaixo, esquerda, direita, justamente isso porque, por exemplo, temos as normas da ABNT, que ele pede um recuo na esquerda, um recuo na direita, um embaixo, um em cima, então a gente pode adaptar nosso documento a qualquer tipo de norma que solicite um recuo, né, de margem. E aí a gente vai usar um pacote, o nome do pacote é Geometry, e dentro dele, né, no argumento dele, a gente vai ter algumas declarações. A primeira declaração que a gente vai fazer dentro desse pacote é qual tipo de papel que a gente está usando. Então, no nosso caso, a gente está produzindo um artigo. E aí, nesse artigo, a gente vai usar um papel A4, por exemplo, para imprimir ele. E daí, a gente vai colocar A4 paper, vírgula, o nosso outro parâmetro dentro desse argumento, que é a margem. E a margem vai ser igual a x centímetros. Por exemplo, eu quero recuar tudo em 2 centímetros. Então, eu vou colocar A4 paper, vírgula, margem, 2 centímetros. E aí, eu vou fazer isso aqui agora. Vou botar meu use package, um argumento aqui. Vou colocar o A4 paper, vírgula, margem, igual a 2 centímetros. E aqui no meu nome do pacote, eu vou escrever o geometry, certo? Eu vou aumentar aqui e mostrar compilado, né, para vocês verem o que é que acontece. Ele deu 2 centímetros, vocês viram que ele subiu, né? Aí, se, por exemplo, eu colocar aqui 5 centímetros de margem, ele vai dar 5 centímetros para a esquerda, 5 centímetros para a direita, para cima e para baixo. Beleza, Moira, mas
ainda tá estranho isso, porque a minha necessidade não é usar todas as margens do mesmo tamanho, né? Eu preciso variar os tamanhos. Como é que eu faço? Aí você pode adicionar, né, mais parâmetros ao seu argumento e colocar a margem da esquerda, a margem da direita, a margem de cima e a de baixo. E aí vamos fazer isso aqui. Eu vou colocar aqui, eu vou mudar, né, no caso, esse que já está existente. Já declarei meu A4 paper, vou declarar o left. O que é left? Esquerda. Então, quanto que eu quero na esquerda? Eu quero, sei lá, 2 centímetros. Beleza. Vírgula, right, que é direita, igual a 2 centímetros também. Eu quero assim, certo? E aí, próximo, top, que é a parte de cima, o recuo de cima. Eu quero, sei lá, 3 centímetros. Eu vou botar aqui. Vírgula, bottom, que é a parte de baixo, o recuo de baixo. Vamos dizer que no recuo de baixo, eu, sei lá, quero 2 também. Fiz isso tudo para mudar o recuo do topo, sim. E aí, o que é que vai acontecer aqui quando eu compilar? Ele vai ajustar, né, as margens que eu coloquei. Pronto. A partir daí, você já pode setar qualquer tamanho de margem, parâmetro de margem que o lugar para que você está escrevendo pediu. Sei lá, você vai para um congresso X, eles querem recuo de margem 3 em tudo. Você já sabe como colocar. Bom, e agora eu vou apresentar para vocês os comentários, né? Toda a linguagem de programação possui comentários, né? É uma boa prática que a gente tem para deixar descrito o que é que a gente estava fazendo com aquele código. Porque às vezes a gente, sei lá, escreveu o código aqui, daqui a 2, 3 anos a gente, pô, lembrei desse documento aqui, eu posso ajeitar para mandar para não sei aonde. Então, eu tenho que olhar o documento de novo. E eu tenho que entender o que está nesse documento em forma de código. Para isso, a gente usa o comentário. Licença, Rebeca tem uma pergunta. Uhum. Link de quê que fez lá agora? Não, foi que Lívia tinha pedido o link. Eu não ouvi, Rebeca. Entendi que era. Pode falar de novo, Rebeca, por favor? Foi que Lívia tinha pedido um Vai link. Aí eu colocar o perguntei o que link era. desse que você fez agora? Ah, vou no Das final. margens? Só no final? Ah, você quer o coisa Dessa- escrito? É, Eu boto. é a primeira vez que eu nunca tinha escutado falar desse software. Tranquilo. Massa. Eu vou colocando aqui então para vocês irem completando de vocês. Certo. Pronto. Papo Dora Cauana também está falando. Aonde? Não está ficando como o seu, grifado. Grifado. Aonde que o meu tá grifado? Pera. Não estou vendo. Em que parte? Será que quer falar o vermelho, no caso do texto? Ah, se for por causa do texto, é porque meu computador ele não tá em português, né? Aí ele vai reconhecer tudo que eu escrevi em português como errado. Mas é só isso mesmo, é besteira. O de vocês vai estar certo se não estiver aparecendo grifado. Eu estou ainda na linha A4, né? Cage, eu tenho que escrever A4, porque eu não encontrei na lista. Então, eu tenho que escrever. Isso, é porque assim, o que você encontra são os pacotes. Então, por exemplo, se eu botar aqui use package, geometry, ele deveria aparecer, né? Mas às vezes ele dá sugestões dos pacotes que você tem. Só que isso daqui, que a gente está escrevendo entre as chaves, ele não é o pacote. Eles são parâmetros que a gente pode escolher para esse pacote. Então, ele não vai dar essa sugestão, você tem que escrever mesmo. Aí você vai botar lá o A4 paper, left, nananã. E aí, se você quiser copiar aqui do chat para testar, é tranquilo. Certo. Está em chaves ou parênteses, faz diferença? Pronto. Se parênteses, no caso, você fala o colchete, não é isso? O colchete, sim. Pronto. O colchete você vai usar para argumentos. Ou seja, tudo aquilo que você quer modificar dentro do que o pacote possibilita. E se você deixar entre chaves, significa que você está declarando um pacote que já existe. Certo. Beleza?
Pronto, qualquer coisa podem ir perguntando. Vamos lá. Já configurei minha margem e agora eu vou ver os comentários. Como eu disse, né, os comentários são uma boa prática para você rever depois o que você fez de código, ou então se você quiser passar para alguém, a pessoa entender o que é que está ali feito. E no LaTeX, para você fazer um comentário, basta você colocar o símbolo de %. E aí, tudo que estiver do lado direito desse símbolo não vai ser compilado, ou seja, não vai aparecer no nosso modelo de PDF, certo? No nosso resultado final. E aí, eu tenho um exemplo aqui para vocês, tá bem pequeno, mas depois eu vou fazer ele aqui, onde eu boto aqui vários textinhos escritos teste de comentário e comento um. Quando eu comento um deles, apenas 2 aparecem. Ou seja, tudo que foi para a direita do meu % foi excluído do meu texto. Bom, e aí eu quero saber também como é que eu faço uma capa, né? E Dá um licença, sumário. rapidinho. Kelly está falando, irá partilhar o material da apresentação com as instruções passo a passo para trabalho no LaTeX? Sim, eu tinha mandado aqui o link, eu vou mandar de novo aqui para vocês. Se vocês já quiserem ir abrindo o slide, copiando e colando o que eu vou falando, vocês podem, eu vou até botar aqui como editor, para vocês poderem copiar. Agora só não deletem, por favor. Pronto. Aí fica mais fácil para vocês. E qualquer coisa também, se vocês precisarem de indicação de material, algo mais bem explicado, mais detalhado e tal, podem falar que eu passo depois também. O Nilce quer falar mais alguma coisa? Que está com a mão levantada? Não. Ela vai disponibilizar, né, o que está no slide, isso é interessante para a gente copiar. Muito bem, obrigada. Vocês irem treinando. E eu vou passar dever de casa também, quem não estava aqui no início. Vou passar dever não, é um prazer de casa, né, como diz um amigo meu. Para vocês se divertirem aí, treinar o que a gente fizer aqui hoje. E qualquer coisa, vocês podem me mandar e-mail, mandar mensagem perguntando, ou então mostrando o resultado, mostrando que deu certo. Podem fazer isso. E pronto, vamos lá. Vamos continuar. Agora eu vou ensinar vocês como fazer uma capa, né? E um sumário também, de uma maneira muito simples aqui no LaTeX. Bom, como vocês viram, né? Eu criei o título do meu documento, e quando eu criei ele já veio com isso daqui. Esse title e o nome que eu tinha colocado, author e o meu nome, que é o nome da minha conta no Overleaf, e o date, que veio fevereiro de 2021. Então, isso daqui, né, são os elementos que ele reconhece como os elementos para se fazer uma capa, né? São os elementos título, autor e data. E aí, ele já me dá isso no meu documento inicial e eu posso substituir, né? Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, tá no nome de usuário, né? Moira Beatriz. Eu posso apagar e colocar aqui bonitinho nessa parada, letra maiúscula e tal, para poder apresentar. Se eu quiser colocar aqui curso das meninas digitais, eu posso. E aí, o que é que vai acontecer quando eu fizer isso, né? Por enquanto, nada, mas eu já digo. Bom, para você fazer a capa, né? Cadê o... Aqui, make type. Bom, para você utilizar esses parâmetros, né? Para esses parâmetros de fato aparecerem, você vai usar o /make title, que também já veio aqui. Então, quando eu compilar, ele vai compilar o meu título, vai compilar o autor e vai compilar a data, né? A autora, no caso. E aí eu vou aumentar aqui para vocês verem. Pronto, ele já aparece, né? Eu vou compilar de novo para mudar para o que eu botei. E tem aqui, curso das meninas digitais, Moira Bastos Prates, fevereiro de 2021. Só que eu queria que ele imprimisse o título, né? E deixasse a capa sozinha, não colocasse a introdução junto. Porque eu gosto da capa separada e fica mais bonito. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pular uma linha, vou colocar uma barra invertida e escrever new page. E aí ele vai criar uma nova página, minha capa vai ficar separada e a introdução vai ficar na outra página. Vamos compilar para ver o que é que acontece. Eu vou descer aqui e vai estar a introdução, certo? Bom, qual que é o próximo passo agora, né? Eu já fiz minha capa. O que é que eu faço agora? Bom, eu posso fazer um sumário também,
automaticamente. O que significa, né, um sumário automático. Quando você abre aqui o documento, ele vem com barra section introdução. Isso significa o quê? Ele criou como se fosse um capítulo, né, chamado introdução, para a gente poder escrever nossa introdução, por exemplo. E tudo que eu escrever tudo que eu criar que for seção, subseção de documento, vai aparecer no meu sumário automático. E para gerar ele, eu só preciso colocar esse barra invertida, Table of Contents. E aí eu vou criar esse meu sumário. Vamos ver o que vai acontecer. Depois da minha new page aqui, eu venho e coloco Table of Contents. Vamos compilar para ver o que acontece. Bom, ele gerou aqui um sumário, certo? Só que ele ficou de novo na mesma página que minha introdução. E eu quero tudo separadinho. O que é que eu vou fazer? Eu vou pular uma linha, botar a minha barra invertida e colocar new page. E aí ele vai compilar de novo, vai botar meu sumário separado e minha introdução aqui. Bom, vamos seguir. Agora a gente já sabe, né? Como criar uma capa, como colocar margem, como colocar um sumário automático. Já é bastante coisa, já evoluímos bastante. E agora eu vou ensinar para vocês a questão das seções, né? A classe de documento article, que é para artigos, ela permite que a gente coloque seções, subseções e subsubseções. Se a gente tivesse na classe de documento livro, por exemplo, ela ia botar capítulo, subcapítulo e coisas do tipo. Mas o princípio é o mesmo, certo? Então, para a gente declarar a nossa seção, que é como se fosse um capítulo, a gente vai colocar esse barra invertida, section, e o nome da seção. Se a gente quiser uma subseção, a gente vai colocar o barra invertida, subsection, abre a chave, nome da subseção. Se a gente quiser botar uma subseção, a gente vai colocar a barra invertida, subsection, e colocar o nome da subseção. Eu vou reproduzir isso aqui, ele já tem uma seção, né? Vou colocar aqui do jeitinho que tá, nome da seção. Aí vou pular a linha, vou criar uma subseção e vou colocar aqui nome da subseção. Vou pular outra linha e criar uma subseção. Vou botar aqui nome da subseção. Vou compilar e ver o que acontece. Ele criou, tá vendo? Uma seção chamada 1, né, com o número 1, desculpa, chamada nome da seção. Criou uma subseção 1.1 e criou uma subseção 1.1.1. E quando a gente vai aqui no nosso sumário, já tá tudo organizadinho aqui. Nome da seção, nome da subseção e nome da subseção. Então, o sumário você não precisa ficar atualizando nem nada. Na medida que você compilar as seções e as subseções que você cria, ele já atualiza o sumário também automaticamente. Então, isso é muito show, muito legal. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu abaixei aqui o negócio. Tá. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Vamos lá. Aí, o que é que eu quero agora? Deixa eu mandar para vocês, né, esse códigozinho aqui. É o que tá separado. Né? Para vocês testarem no de vocês. Bom, eu já vi minha seção, já vi minha subseção, minha subseção. O que é que eu quero ver agora? Eu vou testar um pacote, né, que ele é chamado Lorem Ipsum. E o que é que esse pacote faz? Ele facilita na gente, na simulação de formatação de documento. Como assim, Moira? Lembra que eu testei minha margem? Eu coloquei 2 centímetros para cada lado. E a única coisa que eu vi foi, tipo, o título ali, o título se mexendo e tal. Mas, por exemplo, eu tô criando um documento do zero e eu quero botar uma margem esteticamente bonita. Eu não tô com um parâmetro que me deram, nem nada disso. Eu quero botar do jeito que eu acho bonito. Então, eu queria ter um texto, né, uma simulação de texto, para testar esses parâmetros e ver como é que encaixaria, né, como é que ficaria o recuo com 3 centímetros, com 2 centímetros, enfim. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar 2 pacotes, né? O Blind Text e o Ipsum.
Esses dois pacotes vão me dar duas funções diferentes que eu posso usar para adicionar um bloco de texto com várias coisas aleatórias escritas, mas para a gente fazer testes de formatação. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou vir aqui no meu preâmbulo, que é onde eu coloquei todos os meus outros pacotes, e vou botar um barra use package blind text. E embaixo, eu vou colocar um barra use package ipsum, certo? Vou copiar aqui, mandar para vocês adicionarem aí. Bom, a partir disso, o que é que eu tenho agora dentro do meu LaTeX? Eu tenho uma função chamada blind text e eu tenho uma função chamada lipsum. E eu posso colocar elas para simular o texto. O que é que eu vou fazer para testar isso? Eu vou vir aqui na minha seção e vou testar a minha ferramenta blind text. Eu vou vir aqui na minha subseção e vou testar a minha ferramenta lipsum. Eu vou colocar, né, o barra lipsum, barra blind text, para ver como é que vai ficar essa formatação, depois de compilar. Tá vendo? A gente abriu aqui o nome da seção, né, o nome da seção, e a gente inseriu o blind text. Ele colocou um parágrafo pequeno, curto, para a gente testar a formatação. Aí depois a gente abriu a subseção e colocou um barra lipsum. E esse barra lipsum me deu um texto gigante. Ou seja, se você quiser preencher muito o seu documento, né, fazer um teste com um texto grande, você usa o barra lipsum. Se você quiser fazer um teste com um texto pequeno, você usa o blind text, que fica mais prático. Bom, e agora, né, que eu já tenho essas ferramentas de teste, o que mais que eu posso aprender? Eu posso aprender sobre indentação de parágrafos. Lembra que eu disse que a gente colocou, né, esse pacote ident first para poder discutir, né, descobrir a primeira linha do parágrafo e indentar ela? A gente vê aqui que quando ele começa cada parágrafo do nosso lorem ipsum e do nosso blind text, ele tem um recuo. E algumas normas mudam esse recuo, né? Às vezes é 1 centímetro, meio centímetro, sei lá. E eu posso mudar isso, de acordo com o que eu queira, com a minha necessidade. E para isso, eu vou colocar aqui setLength barra parident e a quantidade de centímetros. Nesse caso daqui, a gente vai usar duas chaves, certo? Tanto para a função, né, que é o que a gente vai querer mudar, quanto para a quantidade de distância, né, que a gente quer da margem para o início do texto. Então, eu posso colocar aqui, né, setLength no meu preâmbulo, ele vai abrir já minhas duas chaves. Dentro dele, eu vou colocar a função par-indent. O que significa essa função? Para a gente identificar a indentação, né? E aqui eu vou colocar x centímetros. Ou seja, se eu quiser colocar 5, eu vou colocar exagerado assim, para vocês verem a diferença, certo? Depois a gente pode tirar ele com um comentário, e aí vai aparecer normal. A indentação normal. Bom, quando eu recompilar aqui, o que é que vai acontecer? O recuo vai ficar com 5 centímetros. É um absurdo, né? Um recuo muito grande, mas deu para visualizar bem aí o que é que essa ferramenta setLength faz, certo? Eu vou copiar aqui também para vocês e vou comentar, né? Lembra do comentário? Vou botar assim, ele fica azul, significa que ele não vai funcionar, não vai compilar. E quando eu recompilar aqui, ele volta para o tamanho original, né? Que é o tamanho padrão. Vou colocar aqui para vocês. Eu usei 5 centímetros para jogar para mais, para vocês verem a diferença. Bom, beleza. Já sei da minha indentação e agora eu vou fazer um teste de estilo de texto, né? Às vezes, quando a gente está escrevendo algumas coisas, a gente precisa colocar palavras em negrito, palavras em itálico, palavras sublinhadas. E existe essa função, né, no LaTeX. E como é que a gente faz isso? Eu vou chegar aqui na minha subseção. Na verdade, não. Eu vou criar uma nova seção. Vou criar uma seção chamada estilos de texto. E dentro dessa seção, eu vou fazer meus testes de texto negrito, texto itálico e underline. Bom, para escrever meu texto em itálico, eu vou botar a minha barra invertida, escrever text df, e ele vai aparecer aqui, tá vendo, com a chavezinha.
E dentro dessa chave, eu vou colocar texto, o texto que eu quero em negrito. E tudo que estiver dentro da chave vai aparecer em negrito no meu texto. Se eu quiser que esteja em itálico, a mesma coisa. Text it. E aqui eu vou colocar o texto que eu quero em itálico. E depois eu vou testar também o underline, né? O underline é o sublinhado. E aí eu vou colocar aqui minha chave e vou colocar aqui texto que eu quero sublinhado. E pronto, vamos ver o que é que vai acontecer quando eu fizer a compilação de novo do documento. Moira, tu pode repetir onde é para colocar o settling? É no cabeçalho, certo? Você vai colocar no preâmbulo junto com os pacotes. Porque quando você coloca no preâmbulo, você vai definir a indentação de todo o documento. Então, todo o texto que você começar, todo o parágrafo que você começar, vai ter a mesma indentação. Beleza? É que aqui tá dando um erro. Qual é o erro que tá dando? Peraí. Tá aparecendo que tá faltando begin documento. Tá faltando o quê? Begin documento. Ah, pronto, certo. Esse begin, você zerou toda a página antes de começar a escrever? Tá embaixo, depois da data. Tenta colocar o set length embaixo do begin pra ver o que é que acontece. Isso é um erro que, tipo, eu não sei, nunca aconteceu comigo, não deveria acontecer, mas pode ser a ordem de fato de alguma coisa que tá atrapalhando. Deixa eu compilar aqui. Certo. Deu outro erro, tá sequência de controle indefinida. É isso mesmo. Eu não sei, já que a gente se conhece, né? Depois do curso, depois que acabar, você fica aqui e compartilha a tela comigo, pra eu dar uma olhada com calma, certo? Só pra gente não atrasar muito. Mas, se você quiser, eu posso fazer o seguinte. Eu posso compartilhar esse link aqui. E você pode copiar, né? Copia o corpo do meu texto inteiro e testa para ver se roda aí. Certo? Um novo documento. E que ela pediu para compartilhar a tela. No final do curso, quando tiver já, né, acabado, ela vai compartilhar e quem quiser ficar para dar uma olhada, pode ficar. Tem mais alguém tendo problema em alguma coisa? Não? Então vamos lá. Só cuidado, gente, para não apagar minhas coisas aqui, certo? Porque senão a gente vai ter que refazer de novo. Vamos lá. Pronto. Agora, né, eu já sei como é que eu faço meu texto em negrito, meu texto em itálico e o meu texto sublinhado também. E aí a gente vai para cabeçalho e rodapé. Cabeçalho e rodapé é bem assim, caso você queira, né, geralmente tem um cabeçalho e um rodapé definido, que é que você precisa colocar, se você quer na página ou então em todos os documentos, todas as páginas do documento. Então, você vai usar a função /page_style, e aí você pode colocar vários tipos de cabeçalho, né? Você pode colocar o empty, que é vazio, sem cabeçalho, sem rodapé. O plain, se eu não me engano, ele coloca a data que é a página no meio. O headings, ele coloca a página só em cima. E o my headings, você pode estilizar algumas coisas. O my headings eu não costumo usar. E se você quiser colocar o rodapé e o cabeçalho diferente em uma página única, você pode, no início dessa página, colocar this page style e a opção que você quer dentro dessas, certo? E aí você pode botar, tipo, só uma página vazia, ou então só uma página que o número é no meio, enfim. Bom, você pode fazer mudança também do estilo de numeração da sua página, beleza? Então você pode escolher se o número vai ser em arábico, romano maiúsculo. Então você pode escolher aqui, tipo, romano.
Ele aparece aqui o I, 2I, 3I, mas se você quiser arrumando maiúsculo, você bota a primeira letra, o R maiúsculo, ele vai aparecer tudo em maiúsculo. Se você botar o ALF com A maiúsculo, vai ser A, B, C, tudo em maiúsculo. Se for com minúsculo, tudo minúsculo. E aí você pode mudar também a numeração das suas páginas, né? Eu não vou fazer todos os testes aqui, certo? Porque a gente já tá um pouquinho, né, fora do tempo que eu tava planejando. Mas, se vocês quiserem ficar depois para tirar dúvida, mandar pergunta, não se preocupem que eu tô totalmente à disposição de vocês, beleza? Vamos lá, vamos seguir. Existe outro pacote também, chamado Fancy HDR. Esse outro pacote, ele serve para quê? Eu não gosto das opções que o LaTeX me dá, né? Eu quero botar, tipo, na esquerda no meu cabeçalho, eu quero botar uma coisa, na direita outra, no meio outra. Eu quero ficar adaptando o meu cabeçalho, o meu rodapé. Então, eu posso usar esse pacote, o Fancy HDR, para poder fazer essas adaptações. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar no meu preâmbulo, aqui, o barra use package, novamente, e colocar dentro dele o meu Fancy HDR. Embaixo, eu vou colocar o meu page style, e vai ser Fancy. Por quê? Lembra que eu tinha todos aqueles estilos de página aqui? Quando eu incluí um pacote, que é o pacote Fancy HDR, ele me deu mais um estilo, que foi o estilo Fancy. E nesse estilo, eu posso colocar eu posso colocar texto em todas as partes do meu cabeçalho. Eu posso colocar na esquerda, no meio, na direita, enfim. E aí, vamos testar aqui esse pacote, certo? Pra a gente ver como é que fica. Vou botar aqui Fancy HDR. Embaixo, eu vou botar Page Style. Style. Fancy. Ou seja, todas as minhas páginas vão ter esse modelo. E aí eu vou precisar escrever também o que é que eu quero, né, no meu L-head, que é o left head, o cabeçalho da esquerda. Eu tenho que colocar o barra, o que eu quero no meu center head, que é o cabeçalho do centro. E o que é que eu quero no meu R-head, que seria right head, direita no cabeçalho. E embaixo a mesma coisa, né? L-foot, C-foot e R-foot. E aí eu vou abrir essas funções aqui. L-head. Vou botar aqui C-head. Papo Dora Cauana tá falando. Deu erro de compilação. No meu? Vamos abrir ele aqui e compilar de novo para ver o que acontece. Vocês colocaram todos os pacotes? No caso, no da pessoa. Ah, sim. Dá uma olhadinha se você não repetiu algum pacote, se você não deixou algum use package sem argumento, certo? Que também não pode deixar assim. O que mais que pode estar dando erro? Se você deletou ou colocou mais de um begin document, ou então end document, no finalzinho, que ele já vem com isso, né? Pronto. Se você tirou ou colocou, pode dar erro também. Se você escreveu o nome de algum pacote errado, também ele dá erro, ele avisa. Então, você pode olhar todas essas opções aí para tentar ver o que tá dando erro, certo? Se você achar, me fala. Se não, fica que nem Rebeca aqui no final, para compartilhar a tela comigo e a gente achar esse erro, certo? Vamos lá. Tá, eu estava escrevendo, né, o que eu queria em cada parte do meu cabeçalho. Aí eu já coloquei o L-head, o C-head, o R-head. Agora eu vou colocar a parte do foot, que é a parte do rodapé. Eu vou colocar barra L, foot, abre chaves, barra center, foot, abre chave também, e o barra R, foot. E abre as chaves. E aqui eu vou escolher o que é que eu quero ter em cada uma dessas partes do meu cabeçalho. E aqui eu tenho umas dicas, né? Caso eu queira colocar o número da página em algum lugar, né, no cabeçalho ou no rodapé, eu posso usar a função barra the page, que aí ele vai aparecer o número da página. E se eu quiser mudar
a grossura da linha que divide o cabeçalho e o rodapé da página, eu posso mudar através dessa função. Renew command, foot rule width, e mudar a espessura, certo? Vamos ver aqui. No meu LRED, eu vou colocar meninas digitais. No meu CRED, que vai ser o centro do meu cabeçalho, eu não quero nada, vou deixar vazio, certo? Eu não vou botar nada. No meu RRED, eu vou colocar a página. Vou botar the page. Isso eu estou escolhendo aqui agora, né? Vamos ver. No meu rodapé, eu vou fazer a mesma coisa. Na esquerda, eu vou colocar o nome Meninas Digitais. No meio, eu vou deixar vazio. E na direita, eu vou colocar a página. Centro vazio. E aqui, the page. E vamos ver o que é que vai acontecer quando eu rodar isso. Bom, ele criou um cabeçalho. Já vimos aqui que ele criou um cabeçalho com o nome Meninas Digitais na esquerda, como eu tinha pedido. Não tem nada no meio. E o número da página na direita, como eu tinha pedido também. Então tá ótimo, né? Aqui, ele criou um rodapé com Meninas Digitais na esquerda, do jeito que eu queria também. Nada no meio e a página na direita. Ótimo. E aí, o que é que eu falo, né? O cabeçalho e o rodapé vieram diferentes, né? Um tem uma linha separando, o outro não. E aí, caso você queira, né, estilizar mais, mudar um pouco, você pode tanto usar esses comandos, né? Depois eu copio aqui eu vou copiar agora, caso vocês queiram testar. Esses comandos de colocar a espessura. Se você colocar a espessura 0 em 1, a linha some. Se você colocar 1, vai aumentando, assim por diante. E mudar o seu rodapé. Você pode colocar coisa no centro, pode mudar os nomes, pode fazer o que você quiser. Sim, Tayane, eu vou disponibilizar os slides, certo? Já tem até o link aqui. Vou repassar esse link, caso você queira abrir agora. E vou estar disponível também para dúvidas depois do curso, certo? Enfim, você pode fazer uma infinidade de coisas aí no seu cabeçalho e no seu rodapé de acordo com sua necessidade. Sei lá, você está participando do evento do I3E, o IUFBA. Aí você vai botar lá na esquerda, você bota aqui dentro do argumento I3E, o IUFBA. Aí hoje a gente está no evento das Meninas Digitais. Aí eu botei aqui Meninas Digitais. Então você pode ir alterando de acordo com sua necessidade, certo? Para ficar bem otimizado. Como? Tem como colocar imagem? Tem, eu acho que, se eu não me engano, é o próximo tópico. Vamos lá. Você é sempre muito apressada, viu? Vamos ver. Não é ainda o próximo tópico, mas vai chegar. Vamos lá. O próximo tópico, eu vou ensinar vocês como fazer listagem, certo? De itens, listagem com nomes, né, na lista, e listagem com letrinhas. Então, vamos lá. Como é que eu faço para iniciar uma listagem de itens no meu LaTeX? Para começar, qualquer tipo de função assim que você vai listar ou que você vai criar um ambiente para escrever alguma coisa dentro, você vai utilizar um begin. E aí você vai fazer /begin e a função que você quer, certo? Então, nesse caso aqui, eu botei o /begin, que é começar, o enumerate. E aí eu boto /item, escrevo o nome do primeiro item, boto /item, nome do segundo item, /item de novo, terceiro item, e quantos itens você quiser colocar. E no final, como todo começo tem um fim, eu vou colocar o /end enumerate, que é para encerrar a enumeração, certo? Então, eu vou criar aqui uma nova seção, onde nessa seção a gente vai fazer a listagem. Aí eu vou pular aqui, vou botar o meu /begin enumerate, ele já me dá a opção aqui, e todo começo tem um fim, ele já te dá o final, né, escrito também para você não esquecer, e te dá um item também. Então, eu vou escrever aqui, primeiro item, aí vou pular uma, item de novo, segundo item, tem que dar um espaço, certo, entre o item e o segundo item, senão ele acha que é uma função só. E eu vou abrir outro item, opa. E aqui escrever terceiro item. E eu vou compilar para ver o que é que acontece com esse tipo de enumeração.
ele criou aqui, tá vendo? Uma terceira seção, e o nome dessa seção é listagem. E ele criou a minha listagem. Primeiro item, segundo item, terceiro item, do jeitinho que eu queria. Perfeito. Mas, Moira, eu não quero que aqui sejam números. Eu quero que sejam letras. O que é que eu vou fazer? Bom, o nome dessa função que eu usei foi enumerate, ou seja, ele está enumerando as coisas. Eu posso criar também a função, né, itemize. Eu vou deixar aquele exemplo ali para casa, daqui a pouco eu explico. Então, como é que eu vou itemizar as coisas, né? Botar os itens, botar, por exemplo, bolinhas. Eu posso pegar aqui, begin, itemize, pular, né? Já vai me dar aqui o end, botar o item, escrever aqui meu primeiro item, barra item de novo, escrever segundo item, barra item de novo, e depois colocar o terceiro item. E aí ele vai me dar umas bolinhas. Pronto. Ele listou aqui em forma de bolinha. Mas o que é que acontece, né? Vou voltar aqui nessa parte para mostrar para vocês. Você pode combinar essas coisas também. O que é que seria combinar, né? Você pode começar um enumerate dentro de outro enumerate. E aí ele vai usar tipos de numeração diferentes para você descrever os itens que você quer. Ou seja, eu tenho abri meu enumerate, coloquei item, primeiro item, segundo item, e depois eu comecei outro enumerate e botei second level, né? É o segundo nível de item. E ele vai começar a enumerar com letrinhas entre parênteses. Se eu abrir um enumerate dentro do segundo, ele vai enumerar com romano minúsculo. E se eu abrir outro enumerate, ele vai começar a numerar com letras em maiúsculo, certo? Eu vou aproveitar esse enumerate aqui que a gente fez e vou abrir outro aqui dentro. Só para a gente ver o primeiro nível de item, né? O segundo nível de item, né? Segundo nível de item. Vamos ver como é que fica. Ele abriu aqui, tá vendo? Depois que eu terminei o meu terceiro item, ele abriu como se fosse um sub-item desse item, com a letra A entre os parênteses. E aí você pode fazer até 4 níveis, né, de itemização um dentro do outro, e aí um vai ser numerado por número, outro por letra, outro por romano e outro por letra maiúscula. Enfim, eu vou deixar esse daqui como exercício, certo? Essa figurinha aqui, se vocês quiserem fazer toda a listagem igual, vocês podem fazer e me mandar depois para eu ver o resultado. E eu vou deixar esse aqui também, a mesma lógica do anterior, só que com itemize, certo? Você tem o primeiro nível é caracterizado pela bolinha, o segundo pelo tracinho, o terceiro pelo asterisco e o quarto por uma bolinha bem pequena. E aí vocês podem fazer esse daqui também para me mandar e ver se deu certo, se deu errado, enfim, e tirar dúvidas. Bom, existe também um modelo de descrição. O que seria essa descrição, né? Seria quando eu não quero colocar números e eu não quero colocar letras para itemizar as minhas coisas. Eu quero colocar palavras. Então, eu vou usar o description para poder eu fazer isso. Vamos botar um exemplo aqui, certo? Eu vou botar begin, que nem os outros. Botar description, que eu vou começar a minha descrição. Ele não reconheceu aqui o meu description. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que botar um barra end, porque todo começo vai ter um fim. Eu vou botar end description, certo? E aqui dentro, eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui. Colocar um barra item, abrir o colchete, descrever o que eu quero e depois citar o meu item. Aí, vamos lá fazer isso. Vou dar um tab aqui. Vou botar meu barra item. Ele já vem aqui com esse colchete. Minha descrição vai ser primeiro ponto, por exemplo. Olá. Vai ser o que eu quero no meu primeiro ponto. Barra item, né? Pro meu segundo. Abriu o colchete. Segundo ponto. Tudo bem? Escrevendo uma conversa aqui, né? O terceiro item. Aí eu vou botar de novo o colchete. Terceiro ponto. Não. Encerrar.
Vamos ver como é que ele vai compilar isso. Pronto. Ele aparece, né, em negrito, a descrição, que é o primeiro ponto, no meu olá, o segundo ponto, em negrito também, que é o tudo bem, e o terceiro ponto, que é o não, em negrito também. E aí, isso é o de escrever, né? Você pode, sei lá, você está escrevendo um roteiro de uma peça de teatro. E aí você quer colocar de quem é que ela fala. Aí você bota o nome aqui, Mariazinha disse olá. Aí você bota Maria aqui, aí vai aparecer o nome dela em negrito e a fala dela. Serve para várias coisas, né? Isso é um exemplo. E daí, tem uma atividade aqui, né? Que é para a gente recriar. Essa eu vou fazer. Para a gente recriar todos os modelos de descrição, de enumeração, de itemização juntos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pular aqui e vou começar. A primeira coisa que ele fez foi dizer semestre. Então, o que é que eu vou usar quando eu preciso enumerar ou itemizar alguma coisa, listar alguma coisa, né, com palavras? Eu vou usar o meu description. Então, eu vou fazer um barra, begin, description, aí já abre aqui, e botar meu primeiro item. Vou beber uma água aqui. Pronto. Abri meu primeiro item, vou colocar, né, o meu primeiro ponto lá que eu quero, minha primeira descrição. Que no caso que ele colocou aqui, né, que eu coloquei aqui, é semestre. Com 2 pontos. E o meu texto é primeiro. Aí depois ele começa a enumerar, aparentemente, disciplinas, né? Laboratório 1 é uma disciplina, e ele enumera com números. O que é que eu vou fazer? Dentro do meu description, eu vou iniciar um enumerate. Então, eu vou botar aqui barra begin, enumerate, e ele já vai me abrir aqui com o início, final e um item. Eu vou botar aqui laboratório, laboratório 1. Beleza. Só que depois ele para de enumerar e começa a colocar as bolinhas com o que parecem ser objetos que você usa no laboratório, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar o meu itemize para poder descrever esses objetos, né? Então, eu vou botar aqui barra begin, itemize. Aqui tem meu item. Primeiro item é um multímetro. Segundo item é uma protoboard. E o meu segundo... Eu não tô colocando item, né? Não façam isso. Vou botar aqui outro barra item para o meu terceiro objeto, que é um jumper. Pronto. A ideia é que isso daqui, que eu escrevi, esse código aqui, vire isso. Vamos ver o que é que acontece. Bom, saiu certinho, né? Semestre, primeiro, laboratório 1, multímetro, protoboard e jumper. Consegui fazer meu dever. Perfeito. Pronto, eu já aprendi um monte de coisa. Já aprendi descrição, itemização, enumeração. E agora, como a Rebeca perguntou, né, sempre adiantada, o que é que eu vou fazer quando eu precisar colocar uma figura no LaTeX? Bom, a figura é algo simples, é bem simples mesmo. Você vai ter que ter a figura no seu computador, certo? Para você carregar. Na pasta que eu mandei para vocês, eu vou enviar de novo o link. Tem 2 figurinhas aqui que a gente vai usar como exemplo, tá? Para as atividades. E aí vocês podem baixar essas figuras no computador de vocês. Uma é a logo das meninas digitais e outra é a logo do I3EP UFBA, né? E aí a gente vai colocar elas no nosso documento. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, na minha barra lateral, onde ficam os meus documentos do Overleaf, vai ter esse negóciozinho aqui parecendo um disquete, né? Disquete. Tem gente aqui que nunca nem viu um disquete na vida, que eu sei. Mas é um disquetinho que você pode fazer o upload, né? Você pode carregar a sua imagem dentro do programa. E ela vai aparecer aqui, né? O nome da imagem e qual que é a imagem que você upou. Beleza. E para eu inserir minha imagem no meu documento, eu preciso de um pacote. Que foi aquele pacote que a gente colocou bem no início, que é o GraphicX, esse daqui. Ele serve justamente para você ter a possibilidade de incluir figuras, certo? Bom, e aí depois que você começa o seu documento, você pode simplesmente botar um barra include graphic, desculpa, e dentro da chave você coloca o nome da imagem que você upou no Overleaf para ela aparecer no texto.
Vamos ver aqui como é que funciona, né? Eu vou abrir aqui minha barra lateral, vou clicar aqui em New File para carregar a minha imagem, né? Vou botar em Upload, que é onde eu posso carregar, e selecionar do meu computador. Aí eu vou vir aqui na minha tela, né? Eu venho aqui em LaTeX, Meninas Digitais. Eu tenho duas logos. Eu vou carregar essas duas. Terminou de carregar, elas vão aparecer aqui, ó. Uma é logo Pés UF, eu posso clicar nela para ver se tá tudo certinho. E a outra é Meninas Digitais Logomarca. E aí eu posso, a partir daí, começar a usar essas imagens dentro do meu documento. Beleza? Bom, o que é que eu vou fazer agora? Vamos ver a próxima etapa, né? Eu tenho aqui meu Include Graphics e eu posso simplesmente jogar a minha imagem no meio, assim, do arquivo. Mas não é exatamente isso que eu quero, né? Eu quero ela de uma forma arrumadinha, com a legendinha e tal. Então eu preciso de outros elementos para fazer isso. Que elementos são esses, né? Eu posso dimensionar a minha imagem. Para fazer isso, no barra Include Graphics, eu vou colocar um colchete, que é como, de novo, um argumento de uma função, e posso dimensionar ela em vários tipos. Eu posso dimensionar ela na escala, né, reduzir ela por completo, na largura, na altura ou na angulação. Aqui eu vou mostrar para vocês, provavelmente, um exemplo de escala, né, acho que eu vou diminuir ela um pouquinho, e depois vocês podem fazer testes com as outras, e que dá super certo. Bom, aí o que é que eu vou fazer? Para inserir minha figura de forma completa, eu tenho que começar um ambiente de figura, né? Então, eu vou botar aqui um barra Begin Figure. Ele vai me dar algumas coisas já prontas, certo? Ele vai me dar uma centralização, ou seja, por padrão, ele quer que sua figura fique centralizada. Ele vai me dar minha função Include Graphics, que é a função que, de fato, a gente vai inserir a figura dentro do nosso arquivo. Vai me dar o barra Caption, que é a minha legenda, e vai me dar o barra label. O barra label é como se fosse uma referência. Se você quiser citar essa figura, enfim, você consegue citar ela. E depois ele vai encerrar o ambiente de figura, certo? Existe outra coisa, né? Que o LaTeX, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. E ele sempre organiza as figuras, os textos, para ficarem na posição que gasta menos folha. Então, não é incomum você carregar de primeira assim, uma imagem, colocar só o Include Graphics, e a imagem, sei lá, ficar embaixo do texto que você queria que ela ficasse em cima, por exemplo. Mas ali é a posição que aquela imagem gasta menos folha. Mas nem sempre é o que a gente quer, nem sempre é o que fica bonito, nem sempre é o que a gente necessita. Então, caso a gente necessite mudar, né, a posição da imagem, ajustar a posição da imagem, a gente pode usar alguns parâmetros aqui para fixar ela. Se a gente colocar o Hzinho, a gente fixa ela exatamente onde a gente colocou. Então, a gente tem um texto de cima, tem a imagem, tem um texto de baixo. Só que a imagem apareceu embaixo de tudo. Se eu colocar o H nessa posição aqui, depois do Begin Figure, ele vai segurar a imagem onde eu coloquei exatamente no código. Eu posso botar a imagem no topo, embaixo também. E tem alguns casos de configuração que necessita da gente usar esse Use Package Float e colocar um H gigante. Esse H gigante, ele significa here. Não importa o que aconteça, essa imagem vai estar aqui. E aí você usa ele para definir a posição da imagem. Certo? Bom, Licencinha. Lívia comentou complicado. Complicado. Não é complicado, não, Lívia. Assim, de primeira, é realmente, né, bastante informação, ainda mais que tipo, é um curso que, em 2 horas, eu quero que vocês aprendam o mínimo, assim, para fazerem qualquer tipo de documento, poder editar e tudo. Mas a questão é a prática. Depois que você começa a praticar, assim como qualquer coisa, né, você desenvolve, assim, mais facilidade, mais agilidade. Quando eu comecei, eu não sabia nem explicar nada, eu ficava me batendo, dava erro em tudo, era complicado. Eu já até, né, a primeira vez que eu tive contato com LaTeX foi em 2017, na minha aula de metodologia e expressão do conhecimento científico. O professor passou um trabalho para a gente fazer e eu fiquei perdida.
Aí meu pai já sabia usar, ele me mostrou como é que funcionava, nananã, eu fiz o trabalho. Mas eu falei, que negócio absurdo, por que não uso Word? Por que não uso Google Docs? Só que é isso, exatamente, tem que praticar, não tem jeito. Depois de um tempo, né, eu comecei a fazer meus trabalhos no LaTeX, comecei a precisar arrumar artigo, comecei a precisar, tipo, fazer apresentação. Então, assim, aos poucos, a gente vai desenvolvendo, né? É sempre assim, a gente começa um pouco mais devagar, a gente começa a aprender as coisas, não dá para fazer tudo de cabeça, não dá para gravar, mas também não é pra gente se cobrar achando que a gente precisa saber tudo e fazer tudo de uma vez, que não vai ter erro, nada disso, né? A gente tem que ir com cuidado aos poucos, assim como tudo na vida, né? Um dia de cada vez. E é isso mesmo, Ronilson, né, falando. Vou precisar de um tempo, dias, para fazer o meu prazer de casa. Leve o tempo que precisar. Vai testando, vai fazendo, compilando, dando erro. E é errando que a gente aprende mais do que acertando, né? Se a gente acerta da primeira vez, a gente acha que já sabe, já pula para a próxima etapa, já evita de praticar aquilo, e não pode ser assim, certo? Você tem que ir fazendo aos poucos mesmo, ir treinando, e testando, e errando. E é por isso que, tipo, eu disponibilizei aí todos os meus contatos para vocês podem mandar mensagem, podem mandar e-mail, podem me abusar que eu vou estar disponível para responder qualquer dúvida e ajudar vocês a aprenderem. Porque depois que você aprende, de fato, fica mais fácil e vai facilitar muito a vida de todo mundo. Hoje não vai sair. Rapaz, não fale isso. Vai sair sim, e se não sair não tem problema, a gente dá um jeito, né? A gente vai testando. Pronto, vamos lá. Bom, eu já iniciei, né, o meu Begin Figure. Eu não coloquei nenhum parâmetro de posição, mas eu vou colocar aqui já para não dar erro. Tem o meu centering aqui, que vai me dar o centro da minha figura. Tem o meu caption, que é o título da minha figura. O label também está aqui. E o Include Graphics está aqui também. Não importa a ordem, vai sair a mesma coisa nesse caso, certo? E aí... eu tenho outro tipo, eu vou explicar depois que eu passar essa atividade, que esse outro tipo é prazer de casa. Eu vou querer colocar, né, no meu documento a logo das meninas digitais com uma legenda. E a legenda é logomarca das meninas digitais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já comecei minha figura, já marquei que ela precisa estar exatamente aqui, pedi para ela ficar no centro, e agora eu include graphics. Vocês lembram que eu coloquei, né, carreguei a minha figura aqui? Ela tá aqui com esse nome, Meninas Digitais Logo. Então, o que é que eu vou fazer? Dentro dessa chave, eu vou escrever Meninas Digitais. E ele já vai aparecer aqui, ó, que tem um arquivo de imagem chamado Meninas Digitais Logos, que é exatamente o que eu quero. Aí eu vou clicar nele e vou colocar aqui no caption, né, que é a minha legenda. Figura 1, 2 pontos, logomarca das meninas digitais. E vamos rodar para ver o que é que acontece. Ele abriu outra página com a minha logo, porque a imagem é muito grande, né? É de fato uma imagem com uma dimensão muito grande. E aí, lembra que eu disse que eu posso redimensionar a minha imagem? Sim, o que é que eu vou fazer aqui? Para diminuir ela e para que ela caiba, né, na página anterior, que era onde eu queria. Eu vou abrir um colchete aqui no Include Graphics. Eu vou escrever scale, escala, né, escala, igual a 0,5. Ele vai reduzir minha imagem na metade. E vamos compilar para ver o que é que acontece. Se de fato dá certo. Reduziu. Ele diminuiu minha imagem pela metade de todos os lados. Colocou minha figura. Esqueci aqui que já aparece figura, né? Aí eu escrevi figura 1 de novo. Não precisa. Ele diminuiu minha imagem e botou a legendinha direitinho do jeito que estava ali no exercício. Vamos compilar de novo só para tirar essa figura aqui. Pronto. Consegui botar minha imagem do jeito que eu queria, onde eu queria, com minha legenda. Perfeito. Certo? Agora tem uma coisinha que dá para fazer também, que é um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue. Tem outro pacote, né? Eu não vou desmembrar esse pacote, não vou usar ele aqui agora, mas vou passar um desafio, né, para casa. E aí, se vocês quiserem depois resposta do desafio, podem me mandar mensagem pedindo que eu passo para vocês. E esse desafio é: eu quero colocar uma imagem não destacada no centro. Eu quero dividir, né? Cortar um texto com uma imagem do lado.
Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um pacote chamado Wrapfig, vou iniciar o meu documento, né, como eu fiz lá em cima, vou iniciar uma função Wrapfig, vou escolher de que lado eu quero que a imagem esteja destacada, se é de direita ou se é esquerda, right ou left, e vou colocar quanto por cento de texto eu quero que tenha, né, nessa página. Depois eu vou mostrar o exemplo visual, né, para vocês verem. Vou colocar o center, vou incluir minha figura, e depois vou encerrar. E eu quero que fique assim. É isso que o Wrapfig faz. Ele meio que envolve a figura, né, com o seu texto. E aqui o que é que eu tenho? Eu tenho uma seção chamada Wrapfig, eu tenho uma função Lipson, né, que me dá aquele texto de molde. Eu tenho a logo do I3EP UFBA, que está naquela pasta que eu mandei para vocês. E essa logo tem uma legenda chamada Figura 2, I3EP UFBA. E aqui ela está dividida, né, metade texto, metade figura. O desafio para casa é o quê? O desafio é você conseguir, né, fazer exatamente isso daqui que está na imagem. Colocar a figura utilizando a função Wrapfig, colocar o texto, colocar a legenda e a seção chamada Wrapfig. Pronto, né? Só isso. Tá difícil? Acho que não, né? Dá pra fazer. Mas aí vocês podem levar o tempo que for, podem me mandar. Daqui a um ano, se vocês quiserem me mandar, vocês me mandam, que eu dou uma olhadinha, certo? É um desafio mais para vocês poderem exercitar tudo o que vocês aprenderam aqui, certo? Aí tem um conjunto de todas as coisas. Aí, deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? Muito tempo falando. Pronto, esse é o prazer de casa, desafio de casa de vocês. Dificilzinho, mais ou menos, não sei. Depende aí de cada um. Mas dá para fazer, com as coisas que a gente aprendeu. Bom, agora eu vou passar para uma parte bem importante, né? Frequentemente, a gente precisa colocar tabelas no nosso documento. E eu preciso saber como que eu faço para construir as minhas tabelas no LaTeX, né? Bom, não é muito difícil, não é muito trabalhoso, mas a depender do tamanho da tabela, pode ser chato. Então, depois que eu ensinar vocês a criarem, né? Tudo na vida tem um pulo do gato, né? A gente aprende, por exemplo, a gente aprende a somar de cabeça, na mão, nos dedos, né? Mas a gente tem uma calculadora. Então, eu vou ensinar vocês como construir uma tabela na mão, mas depois eu vou dar o pulo do gato para vocês, que é um gerador de tabelas, que vocês não precisam escrever nenhum código para a tabela. Facilitar a vida de todo mundo, né? Então, eu vou vir aqui no meu código, já vou pular para outra página, porque já tinha muita coisa escrita ali. Vou começar uma seção chamada tabelas. E aí, o que é que eu tenho aqui, no meu exemplo, né? Eu tenho uma tabela com 3 colunas e 3 linhas. E aí, a gente vê aqui que ele bota o barra begin tabular e bota um CCC. O que é que significa esses parâmetros que estão em vermelho aí? Eles são a quantidade de colunas que você tem na sua tabela. É assim que você define. Você bota o begin tabular e define a quantidade de colunas pela quantidade de letras que você está colocando. Só que você pode colocar 3 tipos de letra, né? Porque essas letras correspondem ao alinhamento da informação que você vai ter em cada célula da tabela. Pode ser bastante coisa, assim, mas vocês vão ver eu fazendo, então vai ficar mais claro. Sim, você pode usar C, você pode usar o L, que é left. Então, se você colocar um L para fazer sua tabela, as coisas vão estar alinhadas à esquerda. E se você usar o R, as coisas vão estar alinhadas à direita. Oi. Alguém tem alguma dúvida, Giovana? Não, foi sem querer, desculpa. Ah, tranquilo, de boa. Deixa eu aproveitar então e falar. Gente, vou colocar a lista aqui no chat, viu? A lista de presença. Tem certificado, né? Isso. Aí, eu tô vendo? Já aprenderam até que ganharam certificado. Coisa boa. Sim. Vamos lá. Eu quero construir as minhas tabelas. Eu sei que cada letrinha aqui representa uma coluna. E ela pode ajustar o meu alinhamento também, né? Então, se eu quiser coisas alinhadas à esquerda, eu vou colocar o L. Se eu quiser coisas alinhadas à direita, eu vou colocar o R. E aí eu posso começar a construir a minha tabela. Outra coisa importante é sobre as linhas que separam as minhas colunas. Essas linhas vão ser definidas
dentro também dessa chave, certo? E vão ser colocadas, né, inseridas por meio de barras verticais entre as letras que representam cada coluna. Então, se eu quiser fazer essa tabela aqui, que tem 3 colunas e uma linha separando a primeira e a segunda, eu vou colocar uma barra vertical entre a primeira e a segunda coluna, e aí essa linha vai aparecer. Beleza? Bom, existe uma coisa chamada separador horizontal. O que é esse separador horizontal? Separador horizontal é quando eu quero, né? Eu declaro lá que eu quero 3 colunas e eu vou escrever o que está escrito na minha tabela, né? Botar aqui aluno, nota 1, nota 2. Como é que eu faço para separar horizontalmente essas colunas? Eu vou escrever o que eu quero, colocar um i comercial, depois escrever o que eu quero na segunda coluna, colocar outro i comercial e depois escrever o que eu quero na terceira coluna. Certo, Moira, mas como é que eu faço para colocar mais de uma linha, então, né? Porque você só falou de separador de coluna, você falou de linha que separa, né, as colunas e tudo, mas nada de linha horizontal. Bom, a gente tem também um separador horizontal, que a gente chama, né? Que é como se fosse não, que é essas duas barras aqui, são essas duas barras aqui, que você coloca após terminar tudo que tem escrito naquela linha, para separar horizontalmente, ou seja, criar outra linha na nossa tabela. Aqui eu tenho uma tabela, né? 3x3, 3 linhas, 3 colunas, com uma linha dividindo a primeira e a segunda coluna. Aí ele começou aqui, begin tabular, definiu 3 colunas centralizadas, colocou a barra vertical entre a primeira e a segunda, e iniciou o conteúdo da tabela. E aí, no conteúdo, na primeira linha, ele colocou aluno, depois colocou um i, para ir um e comercial, desculpa, para ir para a segunda coluna, botou nota 1, e comercial de novo, nota 2, pulou linha, e aí começa a segunda linha da minha tabela. Aí ele botou aqui Carlos, separador horizontal, 7.5, outro separador, 6. E aí ele fez a mesma coisa, repetiu para a terceira linha com Ana, 9 e 10. E encerrou a tabela. Certo? Pronto. Agora, se eu quiser colocar uma linha horizontal, né? Separando a linha 1, a linha 2, a linha 3, o que eu vou fazer é, após pular a linha, eu coloco um H-line, um barra H-line, que é uma funçãozinha que vai desenhar a linha ali naquela tabela. E aí, essa linha horizontal foi criada porque eu coloquei aqui entre a linha entre a descrição da primeira linha e a descrição da segunda linha, eu coloquei uma função barra H-line. E eu descrever a tabela da mesma forma, finalizar, né, botar o end tabular, tudo igual. Aí, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou fazer uma tabela, né, essa tabela aqui, ela é um pouco mais desafiadora, porque você olhando assim já, você vê que tem 2 linhas, né, de separadores, tem um texto em negrito, alinhado à esquerda, então tá um pouco diferente, né, dos exemplos aqui anteriores que a gente viu. Mas vamos fazer e ver o que é que acontece. Vamos começar ela, né, begin tabular. Ele já vai me dar aqui um corpo, né, de tabela para eu começar. Eu sei que minha tabela tem 1, 2, 3 colunas, então a primeira coluna, ela tá alinhada na esquerda, então eu vou botar um L, certo? Tem 2 linhas separando a primeira da segunda coluna, então eu vou botar 2 barras verticais. Aí depois ele tem a segunda coluna que tá alinhada no centro e a terceira alinhada no centro, C aqui e C aqui, tá correto? Ele tem 2 linhas separando a segunda e a terceira coluna, então eu vou botar aqui também 2 linhas verticais. Ele tem uma linha finalizando a tabela. Opa! E uma linha iniciando a tabela também. Vou botar aqui. Pronto. Tá. Qual que é o próximo passo dessa tabela, né? Vou pular a linha aqui para começar. Só que, antes de começar, ela tem uma linha que fecha aqui o topo dela, né? Então, eu vou desenhar aqui escrever aqui um H-line para essa linha aparecer. E daí, eu vou começar a descrever a minha primeira linha de texto. Meu primeiro texto aqui é o aluno, negrito. Então, o que é que eu vou fazer? Barra text bf
que a gente já aprendeu, né? Que é como colocar um texto em negrito. Vou escrever aluno. Acabou, boto o I, o E comercial. Escrevo nota 1. Coloco outro E comercial para separar a coluna. Nota 2. Opa. Nota 2. E depois pulo para a segunda etapa. Mas ele tem também duas linhas aqui, separando um bloquinho do outro bloquinho, né? Uma linha da outra. Ele bota duas linhas. Então, o que eu vou fazer? Barra Hline e barra Hline de novo. E agora eu vou começar a minha outra linha de texto. Aí eu vou botar Carlos e 7,5, que é a primeira nota dele, e 6,0. Vou pular, né, a linha, colocar as duas barras, escrever meu Hline, porque tem uma linha separando ali. Vou para a próxima. Quem foi a próxima? Ana. Ana, eu boto o E comercial, tirou 9 na primeira prova, depois tirou 10. Ana é muito inteligente. Aí eu boto duas barras aqui para pular, escrevo o meu Hline e vou para outra linha. Na outra linha temos Maria Clara. Maria Clara tirou 6,7 na primeira prova. A gente separa aqui. Terceira coluna, tirou 8,3 na segunda prova. A gente pula e escreve a nossa barra Hline, que é a linha aqui que está fechando a tabela. Certo? Em teoria, era para estar tudo certo. Vamos ver o que acontece, né? Vamos compilar para ver a minha tabela. Abaixei aqui. Minha tabela está igualzinha a como deveria ser. Acertei tudo, tirei 10 no teste de tabela. Eu sei que é bastante coisa assim na hora, né? A primeira vez que eu vi uma tabela eu fiquei assustada. Mas treinando, a gente consegue fazer tudo. Então, podem depois pegar aí o código, refazer, fazer de novo, várias vezes, até acertar. Mas agora, né? Como eu falei, a gente aprende a fazer conta na mão, aprende a fazer conta na cabeça, e depois a gente ganha uma calculadora. Então, agora eu vou dar para vocês o pulo do gato. Gente, eu sou terrível com essas piadinhas, esses gifs, mas enfim, eu vou dar para vocês o pulo do gato. Existe um site, né, que ele dá para gerar tabelas, é o Table Generator, eu já até deixei aberto aqui, e ele já vem com o código pronto para você copiar e colar no seu LaTeX, para você não precisar ficar escrevendo Hline, nananã, barra, barra, nananã. E aí o que você faz? Você preenche aqui sua tabela, A, B, C, D, F, por exemplo, eu quero isso, e clica aqui em Generate. E ele vai criar justamente o que a gente escreveu ali visualmente, né? O que a gente colocou visualmente. Então, ele transforma o visual em código. É muito tranquilo de usar. Ele tem várias opções, dá para colocar em negrito, dá para colocar em itálico, sublinhado, dá para ajustar o alinhamento, dá para colocar cor. Eu não vou ensinar como você colocar cor nas coisas, em tabela e tal, nesse curso de hoje, mas quem sabe futuramente a gente não faz mais uma edição aí, né? Um LaTeX avançado. E a gente dá essa questão de colorir, né? A página, colorir o documento. Mas, enfim, esse site ele é muito útil, eu adoro ele. Vou copiar aqui o link para vocês. Ele facilita muito, 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 muito. Principalmente quando as tabelas são grandes. Então, aprendemos como é que faz tabela, a gente já sabe, agora a gente pode usar a nossa ferramenta, né, que facilita. Hoje em dia eu uso tanto calculadora que eu faço 2 mais 2 na calculadora. Então, se vocês precisarem fazer uma tabela até pequena, vocês vão usar o Table Generator. E é isso. Bom, vamos para as últimas etapas, né, do nosso curso. Vou mostrar para vocês como é que funciona basicamente o ambiente matemático no LaTeX, como é que se escreve equações. E existem 2 modos para você fazer isso. O primeiro modo é corrido no texto. O que significa isso, Moira? Eu estou escrevendo aqui meu texto normal, tô lá, botei um parágrafo já, e eu quero falar, tipo, a resolução da atividade se dá pela equação tal. E eu quero na mesma linha que essa equação seja escrita. Então, eu vou iniciar o meu ambiente matemático dentro do cifrão, certo? Eu vou iniciar um cifrão e terminar um cifrão, e dentro dele eu vou botar a minha equação.
Outra coisa importante, né, de se falar, é que no LaTeX, quando você vai usar letras gregas, por exemplo, você escreve, né, o barra e o nome da letra grega. Aí, se você quer que essa letra grega seja maiúscula, você bota a letra inicial dela maiúscula. Se você quer que seja minúscula, você bota a letra inicial minúscula. E por aí vai. Outro macete legal do ambiente matemático é que você quer alguma coisa subscrita, como se fosse tipo um X, alguma coisa. Você vai usar um underline, vai abrir um colchete e vai escrever o que você quer que seja subscrito. Se você quiser sobrescrever alguma coisa, botar lá em cima, né, elevado alguma coisa, você vai colocar o chapéuzinho e o que você quer levar aqui dentro, certo? Então, vou iniciar aqui, botar outra seção, barra section, ambiente matemático. Vou pular aqui e vou escrever exatamente essa minha equação que eu queria, né? A equação eu vou botar 2 pontos, vou escrever o meu cifrão, eu coloco um cifrão, ele já me dá o cifrão final, para não ter erro, né? Aí eu vou botar meu delta aqui, igual a b elevado, abre chaves, ao quadrado, menos 4, aí eu vou botar aqui esse C dot, vocês vão ver o que é, A barra C dot, C. Opa, C. Tá. Eita, não apareceu a imagenzinha. Vamos compilar para ver o que é, então. Bom, aí depois aqui da minha tabela, vou aumentar aqui para vocês verem, ele escreveu, né? A equação aí delta é igual a b quadrado menos 4ac. O C dot, ele é o pontinho, né, da multiplicação. Então, se eu quiser representar a multiplicação por um pontinho, eu boto o C dot, que ele me dá o pontinho. E aí você pode escrever várias coisas corridas no texto. Porém, muitos artigos, muitas revistas pedem, né, equações destacadas e numeradas. Então, existe outro ambiente matemático dentro do LaTeX para você escrever essas equações do jeito que é solicitado, né, nesse tipo de lugar. Aí eu vou pular a linha aqui, né, e vou iniciar o ambiente. Assim como a gente fazia na tabela, na numeração, a gente bota um begin entre chaves equation, que é para a gente iniciar, né, o nosso ambiente matemático, e aí vamos escrever a nossa equação que a gente precisa, certo? Aí eu vou escrever aqui, vou começar, né, begin equation, todo o começo tem um fim, então eu vou botar um begin e um end, e vou descrever minha equação. Vou botar aqui barra, limite, aí eu vou botar underline para sobrescrever alguma coisa, subescrever, e vou botar aqui right, arrow. As coisas no LaTeX, elas são muito escritas mesmo, escritas do jeito que é falado. Então, right arrow. Arrow é flecha, né, em inglês, e right é direita. Então, eu vou ter uma flechinha para a direita. É bem tranquilo. Aí, eu vou botar aqui barra infinite, né, é o infinito. Eu vou colocar, fechou a chave, vou colocar um E elevado a T, entre chaves, igual a barra infinito de novo. E, em teoria, aparecer isso aqui. Vai aparecer o limite, né, de T tendendo a infinito, de E elevado a T é igual a infinito. E ele separa aqui, né, o número da equação. Porque se você quiser citar essa equação, você pode citar ela pelo número. E isso facilita, né, o trabalho, quando você tem muitas equações, por exemplo, num documento. E vamos ver como é que ela aparece aqui, né? Ela vai aparecer destacada, centralizada, do jeitinho que era para aparecer, e com o númerozinho aqui. Então, essas são as duas formas que você tem, né, de escrever, de fazer matemática no LaTeX. Tem várias funçõezinhas, né, tipo essa barra lim que eu usei é para limite, o barra int é para infinito, e eu não sei todas, nem nunca vou saber. Sempre que eu preciso, assim, de alguma coisa que eu nunca usei, eu vou lá no Google, meu Deus, tô falando até errado, no Google, e boto lá como símbolo de tananã no LaTeX. E aparece muito fácil.
É bem tranquilo, você acha, tem muita referência, né, sobre o LaTeX, para você pegar referências na internet, né, para você saber como é que escreve as coisas e faz as coisas. Bom, agora eu vou ensinar a última coisa, né, de hoje, para a gente já encerrar o nosso curso, que é como fazer uma bibliografia automática. Sim, gente, acabou aquele negócio de ficar ajustando, né, nome em maiúsculo, vírgula, nome, nananana, colocar página, colocar autor, colocar isso, aquilo. Acabou isso, de fazer isso na mão. É complicado demais, né? A depender de onde você queira publicar, se for trabalho acadêmico, se for trabalho de escola, você vai precisar de formatos diferentes de bibliografia, e você fazer isso na mão é muito difícil. Muito difícil. Mas também eu vou dar alguns macetes para vocês, né? E vamos lá. Para você inserir, né, uma bibliografia automática, o que é que a gente vai fazer? No lugar onde a gente tem aqui o .tex, a gente vai criar outro documento chamado alguma coisa .bib. E nesse documento .bib, a gente vai ter umas referências do nosso livro. Como é que vai ser? Como é que é isso, Moura? Eu não entendi direito. Vamos lá. Eu vou criar aqui o meu bib, que vai ser a minha bibliografia .bib, que é o nome da extensão, né? A extensão do meu arquivo, tem que ser essa. Vou criar, e ele vai aparecer aqui no topo da minha lista de documentos, né? Para esse PDF no LaTeX. Eu vou clicar aqui e ele não vai ter nada. Perfeito. O que é que eu vou colocar nesse documento? Nesse documento, eu vou colocar, por exemplo, se a referência for um livro, eu vou colocar @book e iniciar colocando todos os parâmetros que eu necessito. Colocar aqui, por exemplo, eu usei um livro de sistemas de potência, né, de análise de sistemas de potência. Então, eu coloco um nome, dou um nome para esse livro, depois boto vírgula, título igual, boto o título do livro, fecho a chave, vírgula, autor igual, e assim eu coloco todas as informações que eu precisar e que são requeridas, né? Aqui eu vou usar de exemplo esse livro mesmo, vou copiar aqui, certo? Vou botar aqui, e pronto, vamos continuar para ver o que é que eu tenho que fazer depois, né? Para essa bibliografia acontecer. Basta eu colocar aqui as informações do livro? Não. Ele não vai fazer nada, né? Ele não vai mudar nada no meu código se eu colocar só as informações. Eu tenho que fazer mais algumas coisinhas. O que são essas coisinhas? Eu tenho que usar duas funções. Uma função vai se referir ao estilo da minha bibliografia, ou seja, como é que eu quero aplicar a minha bibliografia? É nome primeiro e depois sobrenome, nome minúsculo, nome maiúsculo, como que eu quero organizar isso? E depois, barra bibliography, que é onde eu vou referir o nome do arquivo que eu tenho ali, o .bib que eu tenho. Aí, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar outra página, new page, certo? Vou colocar o estilo da bibliografia, né? Eu tenho aqui alguns estilos, algumas referências. A gente pode usar o ABBRV, pode usar o I3ETR, que vem com o nome, ponto, nananã, vírgula, e depois vai falando todos os autores. Esse daqui, ele vem com o primeiro nome abreviado. Enfim, a gente tem milhares de estilos, né, para colocar. Eu vou usar o I3ETR, certo? Eu gosto de I3E, vou usar o I3ETR. Aí eu boto aqui, bibliography, style. Vou escrever aqui I3ETR. E embaixo, eu vou colocar o meu bibliography. E no caso, eu vou chamar o meu arquivo .bib, certo? Vamos ver o que é que vai acontecer quando eu compilar. Ele apareceu referências, mas não tem nenhuma referência escrita. Por que isso, Moira? Eu já tinha até dado uma dica ali, né, que está escrito. Não podemos esquecer de citar o label. O que é o label? Quando a gente criou o nome do nosso livro aqui, a gente deu um nome para ele, né? Esse é o nome. É o label, né? Como se fosse o nome que você vai usar para citar o seu livro. Então, no meio do meu texto, em algum momento que eu usar, né, a citação desse livro, eu vou escrever, sei lá, segundo
fulano. A equação é... Aí, esse fulano aqui foi do livro, sei lá. Eu vou botar o barra cite, certo? E aqui ele vai me dar todas as opções de livros que eu tenho no meu arquivo .bib. E eu vou selecionar, que é o único que eu tenho, né? Vou selecionar esse daqui, que é o John 1994 Power. E agora eu vou abrir de novo e compilar para ver o que acontece com as minhas referências. Quando eu compilo, ele aparece a referência do livro, né, que eu citei durante o meu arquivo, no formato 3ETL. Uma coisa muito legal que a galera costuma fazer é criar um arquivo @bib para a vida inteira. Ou seja, tudo que eu uso na minha pesquisa, eu coloco no mesmo arquivo .bib. Se eu mudar o meu trabalho, se eu fizer outro trabalho e tal, eu só adiciono o meu arquivo .bib e à medida que eu for citando os livros, né, durante a minha escrita, ele já vai estar lá. Eu não preciso ficar recolocando o livro no .bib e tal. Eu uso um arquivo .bib para a vida inteira. E é mais prático assim. É bem tranquilo. Bom, que mais? A gente tem ainda, né, que são os estilos, a gente tem um outro pulo do gato, né? Esse gato aí tá meio torto, mas tem outro pulo do gato para mostrar para vocês. Que é possível, né, a gente ter aquele código dos livros, né, das especificações de cada livro, através do Google Scholar, né? A gente entra nesse site aqui, que é esse aqui que tá aberto, e aí eu posso procurar o nome de um livro que eu queira. Sei lá, eu quero colocar o Cedra, de microeletrônica, é um livro que eu gosto muito. Eu vou abrir aqui. Pronto. O primeiro a referência que aparece é ele, né? Livro Microelectronic Circuits, nananã. E aí eu vou aqui nessas aspas, vou clicar nela e vou aqui onde tem arquivo bibtex. E ele vai me dar já tudo que eu preciso para adicionar um livro que eu queria no meu arquivo .bib. Ou seja, qualquer livro que você quiser colocar como referência, você não precisa escrever todas as informações. Você coloca o nome dele no Google, vai nas aspasinhas, copia o código, cola e pronto. Fácil, rápido, tranquilo, prático, né? Você não precisa ficar ajeitando o formato da bibliografia, se é nome abreviado, se não é, nananã. Enfim. E é bem legal. Bom, era isso, né, que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero muito que, tipo, vocês tenham aproveitado, vocês tenham tentado aí fazer os exercícios, acompanhar. É um prazer, né, estar ministrando qualquer mini curso, principalmente quando é para um grupo relacionado com empoderamento feminino e inclusão das mulheres na engenharia e ciências exatas em geral. Então, é só isso mesmo, agradecer às meninas digitais pelo convite, em nome de todo o I da UFBA, né, em nome do PES da UFBA também. Tá muito agradecido por ter sido convidado para participar, eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvida, pode ficar aí que a gente conversa. Quem não tiver, era isso. E pronto. Valeu, galera. Muito obrigada. A gente que agradece, viu? Obrigada, foi muito legal, foi muito bom. Beleza. Gente, eu estou passando a lista de presença de novo, certo? E se alguém quiser falar alguma coisa, fala por agora. Dúvidas? Obrigada, gente. Oi. Eu queria pedir, tipo, se você puder deixar alguma fonte, algo assim, pra gente até colocar lá no Discord, para o pessoal estudar mais ou algo, tipo um vídeo. Pronto, eu vou fazer assim, eu vou passar para aquela pelo WhatsApp tudo que a galera precisa para estudar, para aprofundar, e aí ela coloca lá no Discord, pode ser? Sim. Valeu. Pronto, eu vou passar tudo. Eu Valeu. posso galera. perguntar? Pode, pergunte. Achei excelente, viu? Obrigada. Eu nunca tinha escutado, nem sabia desse latex. Primeira vez. Quando eu vi ali na programação, eu achei estranho. Pô, não sei o que é isso. Aí eu só fui mesmo por curiosidade, mas amei. Que bom, obrigada. Amei. Eu sou professora do Fundamental 2, Ai, que legal. português. E eu amei essa parte daquele texto. Agora, eu vou perguntar uma coisa. Se o texto estiver no Word, eu posso copiar e colar para aí? Pode.
Você coloca a formatação que você quiser e você só copia e cola de qualquer lugar. Não só do Word. Você pode só Ah, colar, porque aí fica mais tranquilo. Se você quiser, por exemplo, fazer num Word em branco, sem nenhuma formatação, sem nada, isso, e colocar só a sua formatação no LaTeX e jogar o texto, você pode também. É bem tranquilo. porque a estética fica assim maravilhosa. Fica É linda, outra fica linda. coisa. Deixa eu abrir aqui para vocês o PDF para vocês darem uma olhadinha. Fica bem bonito mesmo. Eu gosto bastante. É mesmo, eu amei isso aqui. Esse negócio, nem sabia disso, viu? Fica bem diferenciado. Eu acho lindo. Sou Eu suspeita para amei. falar, mas Eu só tenho mais uma pergunta, pode falar. porque eu vou ter que estudar muito. Para a gente fazer esses comandos, Sim, esses comandos, por exemplo, cada comando eu vou fazendo, eu tenho que escrever tudo aquilo. sim, Por exemplo, eu vou fazer então, um texto. Aí eu tenho que escrever aquele comando todo. pronto. Não já fica gravado, não? Você pode, por exemplo, pegar esse que a gente fez, né? Esse modelo que a gente fez, copiar no Uhum. seu overleaf e tirar só o que você deixar só o que você precisa, tirar o que você não precisa. É isso que eu faço no meu dia a dia. E era uma das intenções, né, Ah, do workshop, que a gente criasse algo com várias possibilidades, figura, tabela, para vocês poderem aproveitar para escrever o próximo trabalho de vocês. Então, vocês podem utilizar esse código, copiar as partes só, para não ficar muito difícil ter que ficar escrevendo, ter que construir do zero, nem nada. O objetivo agora, mesmo, como é que eu vou escrever esses comandos? Eu fiz alguns, outros eu não consegui. pronto. Você, para você escrever mesmo o comando, você só bota o barra e escreve, né, o que você quer. Se ele não Foi. identificar o comando, você tem que escrever ele de fato todo, né? Foi, eu Mas estava citando aqui. Em geral, ele aparece assim, né? O Lean, Foi. Pedestyle, Paridente, ele dá umas E para eu copiar esse sugestões. todo que você fez aqui, Você consegue, ele gera a mesma coisa. como é que eu faço para copiar esse que você fez aqui hoje? Pronto. Eu vou mandar o link no chat, certo? E é um link editável. Você vai selecionar tudo, dá Uhum. Ctrl+C, vai no seu arquivo e dá Ctrl+V. É tranquilo, Tá. bem prático. Aí eu abro uma página do Word e copio tudo, né? Pronto, você pode copiar tudo no Word e para você já ter o código. Pronto. Aí eu vou, Guardado. depois eu analiso. Poxa, eu amei isso aqui. Quando tiver outro curso, me chama que eu vou. Pronto, pode deixar. Mas eu vou. Você tem Instagram? Tenho Instagram. Tá É aqui arroba, nesses? Diga. é arroba Moira Prates. Eu sou arroba Moira Prates em todas as redes sociais. Aí, se vocês quiserem me procurar, podem procurar. Fiquei meio Claro, com perdida, mas eu certeza. vou fazer. Ô, Lívia, Aí a eu vou Lívia pegar Pacheco esse. agora, né? Hã? Não, a Lívia, Lívia Pacheco tá aqui falando. Vou tentar fazer, fiquei meio perdida. É normal ficar perdida assim no começo, é muito, muito, muito normal mesmo. Mas é isso, aí treinando, como tudo na vida, a gente vai aos poucos, vai fazendo, vai tentando, errando e aprendendo, né? Eu nunca sabia, eu nem sabia dessa maravilha. Pois é. É muito É bom, é muito vivendo e legal. aprendendo. E você Gente, disse que já sabe desde 2017, é isso aí mesmo. Muito É. obrigada, viu? Nada. para quem perguntou onde é que as aulas, o minicurso iria ficar gravado, eu perguntei aqui e vai ser no YouTube, viu? Pronto. Ah, que Provavelmente depois do maravilha. fórum. Inclusive, quem quiser se inscrever lá no canal do Meninas Digitais, vou até Já me pegar o link. inscrevi. Tô inscrita já, viu? Todo mundo assinou a lista? É a partir dessa Tá, lista que a gente vai gerar os certificados. tá, E obrigada, viu? nada. Obrigada para todo mundo. Outra coisa também, no Discord também tem os links, viu? Lá no canal de texto do minicurso, também tem todos os links que Moira passou aqui. Pronto. Tem alguém que ficou para tirar dúvida no final? Rebeca, eu acho. Tem mais alguém? Vocês conseguiram resolver o problema durante o curso? Não sei se as meninas já saíram. Nível, ok.
Já assinei a lista, a Rebeca já saiu, então mais tarde eu falo com elas. Ou então elas me procuram. Oi, Bia! Gente, eu conheço Bia do I também. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Assinem a lista para ganhar um certificado, que é importante também, né? Pratiquem, me procurem se tiver alguma dúvida. Eu tô por aqui. Obrigada, Kelly, pelo suporte. Keila, né? Desculpa. E a Maísa também. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigadão, viu? Foi uma aula excelente. Nada, obrigada. Boa tarde, gente. Beijos.